Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo ontem e que mostra, né, o quão vulnerável nós estamos aqui, os desafios que a gente passa aqui no planeta, que é normal, faz parte da nossa evolução e do nosso aprendizado, mas o quão é importante a nossa conexão com a espiritualidade, com o nosso eu superior e como ele se comunica com a gente o tempo todo, né? Em todas as situações, uma vez que a gente abre esse canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Pontes e neste canal eu falo de espiritualidade, despertar da consciência. Eu conto um pouco da minha experiência como um diário mesmo pessoal, para ajudar muitos daqueles que estão ainda no início do processo e situações que acontecem comigo, né, que pode estar ajudando de certa forma, e a gente fazer aqui uma egrégora, fazer uma troca. Quero muito que vocês coloquem nos comentários o que vocês passam, quais as situações que fazem vocês despertarem, terem assim uns insights de acordo com o eu superior, que mostra, né, que a gente pode cair, mas que o nosso levantar precisa ser rápido. Ontem eu estava indo para casa da minha mãe de carro, que é aqui muito perto de onde eu moro, mas mesmo assim não é tão perto que eu fui de carro. 20 minutos de carro. E aí o sinal estava fechado, era uma via, né? E eu estava no meu sentido e esse sentido estava com o sinal fechado. Lindamente, uma van cheia de passageiros, que é o que faz aqui o transporte, né? Aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro costuma ter muitas vans, né? Fazendo o transporte. E é uma van enorme vindo na contramão, porque queria ultrapassar o sinal. E assim, parou de frente com o meu carro, mas de frente mesmo, gente. E aquilo eu fiquei tão aborrecida na hora, eu fiquei tão chateada, que ele ainda querendo dizer assim, dá licença, como se ele estivesse na via dele, né? E ele não estava. Eu estava na minha via, ele estava cortando um sinal fechado, cortando todos os carros, com aquela van gigantesca e ainda querendo que eu saísse da frente para ele passar. E aquilo eu fiquei tão aborrecida que eu parei do lado dele e falei assim: tem necessidade de estar fazendo isso? Tá indo para algum hospital? Só que eu não falei nesse tom, né? Eu tô falando aqui com vocês. Falei num tom bem mais alterado. Não tem necessidade de você estar fazendo isso, por isso que o planeta tá do jeito que tá, por pessoas como você. Enfim, ele foi, mandou um beijo pra mim, falou te amo. E, enfim, saí com o meu carro, assim, joguei pra calçada, né? Pro bonito passar, né? E, enfim, e aquilo eu fiquei, sabe, pau da vida na hora. Fiquei tão chateada, mas enfim, e eu, só que ao tempo todo falando assim: Vanessa, calma, respira, se acalma. E o tempo todo, sabe, eu trazendo o equilíbrio. E aí, quando o que normalmente eu faço quando eu saio do equilíbrio? Eu começo a respirar. Eu aprendi essa técnica da respiração que é maravilhosa. Toda vez que você sai um pouco do contexto, né, de estar em equilíbrio e você é pego de surpresa numa situação, então para você trazer a calma, você respira pausadamente, quantas vezes forem necessário, que aquilo vai te trazendo a calma e vai te trazendo a consciência novamente. Então já fica a dica aí desse exercício que eu faço. E depois de muitas respirações até chegar na minha mãe, eu escutei nitidamente assim, o meu eu superior falando: ele não despertou, mas você sim. Você, por mais que ele esteja errado, né, por mais que ele tenha agido errado, você, ao invés de revidar com a mesma energia dele, você tem que revidar com amor. Porque é assim que a gente consegue ensinar as pessoas, né, com o amor. E de fato, né, aí aquilo assim me deu até, a gente fica até um pouco assim, né, envergonhado, porque a gente tem muito a mania de ver os erros dos outros e não olhar pra gente. E de fato, eu poderia ter reagido diferente, né, poderia ter dado a ré e ter emanado amor. Então, naquele momento que eu senti o meu eu superior falando aquilo, eu comecei a respirar
E aí eu comecei a emanar luz para esse motorista, pedir perdão para ele, comecei a emanar luz para que ele tenha uma consciência que ele poderia ter causado um acidente com pessoas, inclusive, dentro da van, ou comigo mesmo, né? Então, mais do que revidar gritando, porque eu, né, me alterei assim na hora, eu não falei com essa vozinha que eu tô falando com vocês, eu falei alterada. E rapidamente eu emanei luz para ele, pedi perdão e pedi que ele, sabe, que o eu superior dele trouxesse essa consciência para ele. Se trouxe ou não, eu não sei, mas o importante é que eu fiz o meu papel como desperta, como conectada com a espiritualidade. Então, gente, a todo momento vão acontecer situações na nossa vida desafiadores que vai tirar a gente, né, do nosso equilíbrio. Mas a importância de a gente estar aberto e não só julgar, não só colocar a culpa no outro, mas, sabe, colocarmos a nossa responsabilidade. Se eu já tenho uma consciência um pouco mais avançada que a dele, por que eu não emanar amor para ele? Por que não emanar para ele uma luz, para que ele se conscientize? E eu acho que é esse que é o fluxo, esse que é o caminho, que é o mais importante da nossa jornada terrena, né? Não é só a gente achar que o outro é errado, que só culpar o outro, só criticar, sabe? Eu tenho feito um exercício assim muito constante, mesmo com todos os desafios que a gente vê, de política, de situações que acontecem no mundo, até mesmo das redes sociais, né? Que as redes sociais virou assim um campo minado onde as pessoas falam muito sem pensar, na verdade falam não, escrevem muito sem pensar, né? Colocam comentários às vezes extremamente ofensivos, e eu tenho feito muito essa reflexão. E uma das situações, né, que eu levo para a minha vida, não só na rede social, eu preciso ter essa consciência também no meu dia a dia, na minha vida, fora da minha casa, né? Como eu me comporto fora da minha casa, como eu reajo às situações fora da minha zona de conforto, que é a minha casa ou do meu celular, porque assim, no meu celular eu já consegui trazer esse equilíbrio, né? De eu ver alguma coisa assim e não deixar que aquela notícia ou mensagem que muitas das vezes eu não concordo, me ache que eu tenha o direito de ir lá e colocar minha opinião e debater com a pessoa tem a consciência dela, sabe? Se ela escolheu aquele partido político, aquela religião ou alguma coisa, algum comentário que seja, é sobre a pessoa. Eu não tenho o direito de ir lá e atacar a pessoa e querer impor a minha verdade. Mas é uma consciência que assim, que a gente precisa ter no dia a dia. Mas obviamente que estamos aqui em um processo de caminhada, de evolução, né? Nem sempre a gente vai estar positivo 100% das vezes. Mas é importante a gente ter a consciência de não fazer com os outros do que a gente não gostaria que fizesse com a gente. A gente, muitas das vezes, como aconteceu ontem comigo, de eu ficar aborrecida e logo trazer a mensagem de luz para mim, né, e enviar para o próximo, eu acho que esse é o caminho que a gente precisa ter, né? Não são flores, o nosso desafio aqui na vida é muito difícil, né? Mas o mandamento, o que Jesus veio nos ensinar foi exatamente isso, né? Para a gente termos mais empatia, termos mais consciência e cada vez mais evoluirmos, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, assim, a gente cai, mas o importante é quanto tempo eu fico caída, quanto tempo eu me permito ficar naquela energia que não me traz nada, que não me agrega nada, e ficar remoendo uma atitude errada de uma outra pessoa, né? E não reverter isso com sentimento e pensamento de amor ao próximo, não é mesmo? Então fica aqui a reflexão, fica aqui o meu exemplo de ontem,
Eu acho que é importante a gente falar, né, não só das flores, né, mas falar também dos desafios que passam na nossa vida a todo momento. Então a gente está num constante aprendizado, que é uma escola, né? Não julgar, mas sempre trazendo o caminhar do despertar. O que, que eu posso aprender com essa situação? O que, que eu posso fazer de diferente que eu ando fazendo? Né? Eu acho que isso, quando a gente se conecta com o nosso eu sou, isso fica muito forte dentro da gente, sabe? Essa reflexão de não só ficar culpando o outro. Ego é importante para a gente ter ação no plano físico onde a gente está. Mas o ego ele não pode estar acima do nosso eu superior. E quando nós não estamos alinhados com o nosso eu superior, é totalmente ao contrário. O nosso ego fica lá em cima, a gente entra num estado de vitimismo e a gente só vê o erro das pessoas, a gente só vê que o outro está errando. Se alguém fez alguma coisa ruim pra gente, a gente vê o erro do outro, mas a gente não vê que a gente também pode ter agido diferente, onde é que eu posso estar errando com essa pessoa também. Fazer esse tipo de reflexão que é importantíssimo, né? Então, uma das dicas de hoje é essa, né? Esse exemplo que eu queria passar para vocês, compartilhar aqui com vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou desse exemplo e da dica da respiração, que eu acho super importante, leva para a vida. Isso, qualquer seja o desafio, quando você controla a sua respiração, você consegue se manter, você se traz de volta, né? Traz o equilíbrio de volta. Então, se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, vou ficar super feliz. Seja bem-vindo você que não é inscrito, se inscreva no canal, ele tá no início, mas a gente está caminhando aí. E deixa aquele like da gratidão, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vejo Deus em você e você, gratidão por você estar aqui. Um lindo despertar. Um beijo, fica com Deus. Namastê.